Karen Smith tinha apenas 15 anos quando desapareceu de um ponto de ônibus após se despedir do namorado em 1982. Encontraram o corpo dela na manhã seguinte. Por décadas, a identidade do assassino dela permaneceu um mistério e muitos de seus entes queridos faleceram sem nunca saber quem tirou sua vida. Mas um detetive persistente na Califórnia se recusou a deixar o caso cair no esquecimento. Quando o arquivo do caso arquivado de Karen chegou à sua mesa, ele começou a trabalhar e finalmente encontrou justiça para ela e sua família. Em 1982, Karen Smith, de 15 anos, havia se mudado recentemente de Pittsburgh, Pensilvânia, para a Califórnia, para morar com seu pai e seu irmão. Ela rapidamente se matriculou na escola secundária de Palo Alto e logo ficou confortável e familiarizada com a região, usando regularmente o transporte público. Na noite de 2 de setembro, ela se encontrou com seu namorado em uma loja 7-Eleven local. Antes, o casal jogou mini-golfe e terminou o encontro caminhando até a escola primária Ponderosa, próxima dali. Logo após a meia-noite, o namorado de Karen a levou ao ponto de ônibus antes de se separarem. Karen nunca chegou em casa naquela noite. Na manhã seguinte, um caminhoneiro encontrou o corpo da jovem de 15 anos a 90 metros do ponto de ônibus onde ela foi vista pela última vez. Ela foi arremessada por cima de um muro de 1,20 metros, manchado de sangue e jogada nos arbustos como lixo. Ela estava nua, com os pulsos amarrados pela camisa listrada e a jaqueta presa ao tornozelo esquerdo. Karen foi esfaqueada mais de 60 vezes, incluindo 18 no coração, e estuprada. O namorado dela, na época, lembrou quando soube do assassinato horrível. David Wood foi suspeito por décadas no caso dela, até que avanços forenses modernos o excluíram da investigação. Ele se lembrou que naquela noite correu para casa, em vez de esperar com ela no ônibus, porque tinha medo de chegar atrasado para o toque de recolher. Em um e-mail, ele contou à imprensa, em 2022, por 40 anos, sofri com a dor no coração, pela perda horrível de uma garota linda, por quem eu estava me apaixonando. Espero que essa prisão traga algum alívio para a família dela, para mim e para as outras pessoas que a amavam. A investigação do assassinato de Karen foi difícil, apesar do fato de que o assassino deixou para trás tanto seu próprio sangue quanto o sêmen na cena do crime, ambos ricos em evidências de DNA. As técnicas forenses limitadas impediam a polícia de identificá-lo, principalmente sem correspondência no banco de DNA. Como mencionado anteriormente, o então namorado de Karen foi suspeito no caso por décadas, mas nunca houve qualquer evidência que o ligasse ao assassinato dela. A outra pista principal do caso era um caminhão-baú branco de estilo antigo que havia sido estacionado perto da cena do crime, mas ele nunca foi identificado e até hoje não se sabe se está ligado ao assassinato de Karen. Mais de 20 detetives analisaram o caso ao longo das décadas, mas por quase 40 anos houve pouco progresso. O pai e a irmã mais velha de Karen morreram sem saber a verdade sobre o que aconteceu com a jovem de 15 anos. Só em 2022 que a tia dela recebeu uma ligação de Sunnyvale, Califórnia, do detetive Matt Hutchinson, que havia decidido investigar o caso anos antes. E ela soube que o assassino não só havia sido identificado, mas ainda estava vivo e seria preso e acusado pelo estupro e assassinato de Karen. O próprio Hutchinson foi até a ilha de Maui, no Havaí, para prender o criminoso. Matthew Hutchinson ganhou destaque na mídia nos últimos anos por sua incansável busca por respostas em casos frios e aparentemente insolúveis. Ele identificou o assassino de 18 anos morta no trabalho como segurança em 1979, o estuprador de uma menina de 7 anos,
atacada em 1996, e o assassino da estudante Susan de Leon, morta em 1969, são alguns exemplos de suas histórias de sucesso. Hutchinson assumiu seu primeiro caso, arquivado em 2014, e disse à mídia: "Me chamou a atenção que essas famílias ainda estão esperando." A primeira família que entrevistei disse não ter notícias recentes do nosso departamento, e deu para perceber a dor na voz deles. Isso não me fez bem. Não devemos esquecer essas vítimas. Encontrar tempo para trabalhar em casos arquivados não é fácil para ele. Hutchinson, casado e com 2 filhos pequenos, precisa conciliar família e trabalho, mas ele consegue arranjar algumas horas aqui e ali, toda semana, vasculhando arquivos de casos arquivados em busca de pistas que investigadores anteriores possam ter perdido. Ele disse: "Esses casos te consomem, você não desliga nem voltando para casa." Às vezes assisto televisão com minha esposa e, de repente, faço uma anotação. Ele acrescentou: "Sinto que absorvo esses casos e me importo tanto que eles ficam constantemente na minha cabeça. Eu tento pegar isso e transformar em motivação." Coloquei fotos das vítimas na minha mesa. Ele começou a investigar o caso da Karen em 2019, dizendo ao Inside Edition: "Passei muitos anos trabalhando nesse caso, e o nível de violência que ela sofreu e a quantidade de anos que a família dela esperou por respostas é simplesmente de partir o coração para mim." Ele disse que passava diariamente pelo local onde o corpo dela foi encontrado, a caminho do trabalho. Hutchinson primeiro mandou reexaminar forensemente o DNA da cena, com nova tecnologia, e enviou a amostra a um laboratório de genealogia. Porém, para sua decepção, os resultados do laboratório não foram positivos. Havia apenas 3 correspondências, e elas eram, na melhor das hipóteses, incertas, ligando-se a primos distantes. O laboratório que fez os testes disse a Hutchinson que, usando esse método, era muito improvável que o caso de Karen fosse resolvido. Embora fosse uma informação desanimadora, Hutchinson fez o possível para não deixar que isso o abalasse. Ele observou mais tarde que, embora seu trabalho possa ser difícil, o meu trabalho, ou o meu fardo, não é nada comparado ao que eles passaram. Penso: pare de sentir pena de si mesmo, Matt, e volte ao trabalho. No tempo livre, ele seguiu dedicando energia ao caso de Karen. E mesmo quando foi transferido do departamento de homicídios, ele continuou insistindo. Ele contou ao Mercury News que recorria à foto da adolescente quando perdia o foco ou se sentia desanimado. Eu via a foto dela e aquilo me lembrava que ela ainda está esperando. A família dela ainda está esperando. "Por que você está no trabalho hoje se não vai resolver isso?" Ele decidiu procurar os primos distantes encontrados no laboratório de genealogia, mas 2 deles não tinham informações úteis. O terceiro, porém, ajudou Hutchinson a iniciar sua árvore genealógica. Foi então que ele soube de 4 irmãos que haviam morado em Fresno, Califórnia. 2 dos irmãos ele descartou por meio de DNA. Sobre os outros 2, ele passou meses reunindo informações através de suas pegadas digitais. A partir daí, ele focou em seu suspeito, Gary Jim Ramirez, de 75 anos, que morava na ilha de Maui. Quando Hutchinson apareceu na porta dele para prendê-lo, Ramirez teria dito: "Meu Deus do céu!" Ramirez cresceu com 3 irmãos em uma família de classe média disfuncional, em Fresno, como descreveu um dos irmãos, Rudy. O pai deles era operador de máquinas pesadas do condado. E Gary era o filho preferido, lembrou Rudy. Ele não era um garoto violento ou um delinquente juvenil problemático. Aos 18, Rudy mudou-se para Maui. Ramirez, 4 anos mais novo, entrou na Força Aérea ao atingir a idade certa. Os 2 irmãos perderam contato um com o outro durante a década de 1980, com Ramirez permanecendo em Fresno, onde morava com a mãe. Ele estava na casa dos 30 anos na época do assassinato de Karen. No fim dos anos 1980, Rudy o convenceu a se mudar para Maui, onde vive desde então. Ramirez casou-se 2 vezes e teve 2 filhas durante sua vida. Ele passou um tempo fazendo bicos, incluindo dedetização e trabalhando como garçom. Na velhice, após lesão no quadril, ele passou a viver de benefícios por invalidez e começou a pintar paisagens.
Segundo a polícia, ele nunca teve nenhum tipo de ficha criminal antes ou depois do assassinato de Karen. Ele era, até onde eles sabiam, completamente limpo até ser identificado como o assassino dela, o que explicava por que nunca foi pego, usando o antigo banco de dados de DNA que só contém o DNA de criminosos detidos. O irmão dele, Rudy, disse aos repórteres que ficou chocado com a notícia da prisão do irmão, sem acreditar que Ramírez fosse capaz de um ato tão cruel. Ele disse a eles: "Eu nunca o vi ser violento ou ficar com raiva. Ele não faria mal nem a uma mosca." Em fevereiro de 2025, Ramírez, de 77 anos, compareceu ao tribunal em San José, Califórnia. Os repórteres notaram que sua voz mal era audível enquanto ele se declarava culpado de assassinato em primeiro grau. Os poucos familiares e amigos de Karen presentes ficaram chateados e frustrados com a falta de responsabilidade de Ramírez, já que uma confissão de não contestação significa que o réu não está admitindo culpa. Os familiares aguardavam que o idoso contasse o que ocorreu com Karen para explicar por que ele fez isso e o motivo. Uma jovem vulnerável foi alvo e se tornou vítima da raiva evidente dele, disse à mídia a tia de Karen, Robin Stitt Morris, a quem Matt Hutchinson ligou e informou sobre a prisão de Ramírez em 2022. Para que minha família realmente tenha um desfecho, o Sr. Ramírez precisa admitir a verdade para nós e para si mesmo. Eu gostaria que ele falasse comigo pessoalmente e explicasse. Mais tarde, ela acrescentaria: "Justiça é algo difícil. Ele viveu a vida inteira dele, e minha sobrinha não teve esse privilégio." Também estavam nas audiências de Ramírez o ex-namorado de Karen, de 1982, David Wood, e sua esposa, que viajavam 3 horas até San José para acompanhar os procedimentos. Assim como a melhor amiga de Karen na escola, Tracy Lancaster, que comentou: "Éramos crianças. Ninguém merece algo assim, e é por isso que estamos aqui", disse David Wood aos repórteres. "Estive em todas as audiências só para representá-la, para que saiba que ainda há pessoas pensando nela e sofrendo pelo que ele fez. Se ela puder sentir o que ocorre por nós, estamos aqui. Somos seus olhos e ouvidos." Em 12 de maio de 2025, o caso de Karen terminou quando Ramírez foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional quando estiver na casa dos 90 anos. Embora inicialmente tenha se declarado inocente, Ramírez decidiu mudar sua declaração, pois estava enfrentando a possibilidade de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Um porta-voz do Ministério Público afirmou à imprensa que a sentença do réu ocorreu por ele se declarar culpado no início do processo, sendo, devido à idade, na prática, uma prisão perpétua. Matthew Hutchinson continua a lidar com casos há muito tempo parados e afirma que, a cada vitória, ganha novo impulso para continuar resolvendo. "Tenho 2 homicídios arquivados em que trabalho e seguimos pistas ativas", disse ele ao Daily Mail em 2024. Ele destacou que o verdadeiro esforço vem das famílias que lutam sempre para colocar o nome e a memória de seus entes queridos em destaque. "Vocês fazem o trabalho difícil ao manter a esperança viva, ao manter a memória de seus entes queridos viva. Nunca desistam e não pensem que incomodam o departamento. Podemos e devemos resolver esses casos." Esses são os fatos. Comente abaixo suas opiniões e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e até a próxima.